Olá, eu sou o pastor Murilo, vim trazer uma palavra de conforto e esperança para você. E o nosso bate-papo de hoje, e com os demais, estão nos conduzindo a um entendimento racional e sistemático da palavra de Deus. A cada dia, o Espírito Santo tem nos dado mais uma medida de crescimento espiritual, e hoje não vai ser diferente. Porta é uma abertura que permite a entrada e saída de pessoas de uma casa. E você sabe tudo bem, todos sabem disso. Mas para nós hoje, portas falam de decisões, de vontade, de escolha, de determinação. Segundo a Bíblia, as portas comumente utilizadas naqueles dias de Jesus eram de bronze, de ferro e de madeira, como vemos em Neemias 3 e 6. As portas das cidades eram os lugares de maior afluência do povo para conversa, passatempo e negócios, processos judiciais e até a leitura da palavra de Deus, como nós vemos em Neemias 8 e 3, 1 e 3. Como não havia praças nas antigas cidades da Palestina, o povo se concentrava junto às portas, que começaram desde então a ser sinônimo de lugar público. Por ocasião das guerras, a guarnição de defesa da cidade era redobrada junto às portas, porque se conquistadas, era sinal de que a cidade fora subjugada pelo invasor. Na época de Jesus, o povo da Palestina vivia em cidades muradas, situadas na maioria das vezes sobre cumes, colinas. As portas eram acessadas por caminhos íngremes e pedregosos. Quem se dirigia para casa tinha muita dificuldade de acesso. À noite, para vocês terem ideia, as portas das cidades eram fechadas e quem chegasse após certa hora não era impedido de entrar na cidade. Como todos, na multidão, diariamente, entravam e saíam da cidade pelas portas de acesso, Jesus, por analogia, fez uma comparação com a caminhada do cristão em direção à porta de acesso ao reino de Deus e à vida eterna. Como a porta da cidade, a porta do reino de Deus exige uma caminhada íngreme, trabalhosa e difícil de alcançar. Jesus, então, propôs a parábola das duas portas ou dos dois caminhos, dizendo à multidão: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem, como vemos em Mateus 7, 13 e 14. E essa parábola traz uma recomendação no sentido de que tanto a porta larga quanto a porta estreita são acessadas por meio do nascimento. O nascimento natural é a porta larga que dá acesso ao caminho largo de perdição. O novo nascimento, a porta estreita, que dá acesso ao caminho estreito que conduz à salvação. E essa parábola mostra que há duas direções opostas, ou seja, ascendente e descendente. Todavia, cada direção a ser tomada leva a um resultado oposto. O sentido de cada uma delas conduz a um resultado diferente. Com essa imagem, Jesus demonstrou a existência de dois caminhos na vida de toda pessoa. Um é estreito e o outro mais largo, mas o fim de cada um deles é totalmente diverso. Quem quer seguir a trilha da salvação deve buscar continuamente um caminho cuja direção é para cima. E é natural que o senso comum ache que uma descida exige menor esforço do que uma subida íngreme. Essa mensagem de Jesus foi pronunciada durante o Sermão da Montanha para uma multidão que se reuniu para ouvir a mensagem de Cristo. Mas a multidão desconhecia qual era a real missão de Jesus e ele aproveitou, nesse sermão, para destacar alguns pontos relevantes, esclarecendo a eles, a você e a mim seu propósito. Jesus não veio destruir e nem descumprir a lei e os profetas, como vemos em Mateus 5,17. Mateus 5,20 mostra também que Jesus veio dizer que se a nossa justiça não exceder a deste mundo, não entraremos no reino de Deus. Jesus demonstrou também que não é possível entrar no reino dos céus seguindo a doutrina dos escribas e fariseus, uma vez que a justiça deles estava muito abaixo da justiça de Deus. E Jesus exemplificou claramente o motivo que impossibilita ao homem entrar no reino dos céus através do cumprimento da lei mosaica. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, disse ele, em João 14, 6. A exposição de Jesus deixou claro
que através da doutrina que aquela multidão havia aprendido dos escribas e fariseus, ninguém entraria no reino dos céus, e que somente através da porta estreita o homem alcança a justiça superior à justiça dos escribas e fariseus. Jesus demonstrou claramente a impossibilidade dos seus ouvintes entrarem no reino dos céus seguindo a doutrina dos escribas e fariseus, como está consignado em Mateus 5:20. Na essência, a recomendação de Jesus à multidão no Sermão do Monte é a mesma do diálogo que teve com Nicodemos, o que difere é a exposição do fato. No Sermão do Monte, o público era heterogêneo, composto de pessoas diferentes, mas no diálogo de Nicodemos, o alvo do ensino foi um mestre e juiz em Israel. Tudo que foi anunciado para a multidão no Sermão do Monte, Jesus revelou particularmente a Nicodemos. Será necessário nascer de novo. A figura do novo nascimento, no diálogo de Jesus com Nicodemos, equivale à figura da porta estreita no discurso do Sermão da Montanha. A analogia entre porta estreita e o novo nascimento decorre da recomendação de Jesus, haja vista que entrar pela porta estreita só é possível ao que nasce de novo, como vemos em João 3, 3 e 5. Ao nascer de novo, o homem deixa de trilhar o caminho espaçoso que todos os nascidos de Adão trilham, caminho esse que nos conduz à perdição, como vemos em Mateus 7, 13. Sabemos que Jesus é a porta estreita porque ele mesmo disse: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará, e sairá, e achará pastagens, como lemos em João 10 e 9. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante, como vemos em 1 Coríntios 15, 45. Analisando o que o apóstolo Paulo escreveu aos cristãos de Coríntios, você pode ver que Adão é a porta larga, porque todos os homens entram no mundo por Adão. E que Cristo, o último Adão, é a porta estreita, porque são poucos os que entram por Cristo, ou seja, que nascem de novo. O maior problema de Nicodemos é o mesmo problema meu e teu. Estávamos na porta pela qual havíamos entrado quando viemos ao mundo. Por isso, precisávamos nascer de novo para podermos entrar no reino por Cristo, o último Adão. Só passaremos pela porta estreita sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre, como vemos em 1 Pedro 1, 23. É verdade que a estrada para a perdição é atraente, mas não passa de ilusão. A descida é suave e prazerosa, mas é uma ilusão. Sempre adornada com flores, mas seu fim conduz ao desespero e à aflição. Por isso está escrito em Mateus 7, 13 e 14. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mas estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que a encontram. É fundamental que o ser humano tenha consciência do certo e do errado. Somente conhecendo o caminho é possível decidir. Provérbios 14, 12 ensina que há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Por isso, eu e você temos aprendido que devemos sintonizar nossos ouvidos para escutar a voz do Espírito Santo, como está escrito em Isaías 30, 21. Quer te desvies para a direita, quer te desvies para a esquerda, os teus ouvidos ouvirão a palavra que será dita atrás de ti. Esse é o caminho, andai nele. Então é preciso decidir definitivamente. Conhecer a palavra da verdade e nascer de novo, obedecer e usufruir as virtudes do Espírito Santo. E se permanecermos na palavra verdadeiramente, seremos discípulos de Jesus, conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Nossa decisão terá efeitos eternos, como vemos em João 8, 31 e 32. Deus não levará em conta nosso tempo de ignorância, mas nos pedirá conta da verdade que o ser humano não quis conhecer. Como está escrito, mas Deus, não levando em conta os tempos da ignorância,
manda agora que todos os homens em todos os lugares se arrependam, como vemos em Atos capítulo 17 e 30. Tanto a porta larga quanto a porta estreita são acessadas por meio do nascimento. O nascimento natural é a porta larga, que dá acesso ao caminho largo da perdição. O novo nascimento, a porta estreita, que dá acesso ao caminho estreito que conduz à salvação. Então, você pode concluir que o ser humano, tendo livre-arbítrio para escolher em qual porta deseja entrar, considerando que o Senhor deixou bem claro o que ocorrerá ao passarmos por cada uma delas, deve escolher a porta pela qual vai entrar. A porta larga leva você a uma vida de escravidão do pecado. Atrás da porta larga, o final é a morte, ou seja, a eternidade separada de Deus. A porta estreita leva você a uma vida livre do pecado e garante a você, se por ela entrar, a salvação. Jesus é o caminho estreito que você já encontrou. Então, pode ser difícil caminhar por um caminho tão íngreme, mas não desista, porque aquele que perseverar até o fim será salvo, como vemos em Mateus 24 e 13. A busca diária, com oração, meditação, jejum, na palavra, sempre buscando conhecer e praticar a palavra de Deus, capacitará você e o afastará naturalmente das coisas do mundo e dos seus males. O Espírito Santo vai te ajudar na medida em que você possa abrir o seu coração e desejar estar cada vez mais perto de Deus e fazer a sua vontade. Por fim, o Senhor falou para te dizer: a esse povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de ti, o caminho da vida e o caminho da morte, como vemos em Jeremias 21 e 8. E falou mais: os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra você, de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, como vemos em Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Então, o que você vai escolher? Lembrando que só há dois caminhos. Ou você corre para perto de Deus, ou para longe dele. Pronto. Nosso bate-papo fica por aqui. Graça e paz. Deus te abençoe.